Boa noite, bem, irmãos? Graça e paz. Que bom te ver aqui nessa terça-feira que nós temos chamado de terças expositivas, onde nós vamos ter um momento aí de estudo da palavra do Senhor. E hoje nós vamos encerrar o primeiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas antes disso, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e orar junto comigo nesse momento, pedindo para que o Senhor nos abençoe, pedindo para que o Senhor fale conosco e nos auxilie nesse momento. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Pai, o Senhor tem sido bom para conosco, nós reconhecemos o teu favor, o teu cuidado, a tua bênção sobre nós. Pai, eu quero nessa hora apresentar, colocar diante do Senhor esse momento de estudo bíblico que nós teremos, ó Deus, com relação à tua palavra. E por isso nós oramos, ó Pai, para que a tua sabedoria, a verdade revelada nas Escrituras seja compartilhada, Deus, a partir daquilo que o Senhor deixou para nós. Que o nosso coração, que a nossa mente, ó Deus, possa estar submisso à sabedoria do Senhor, à palavra do Senhor nesta hora. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus tudo aquilo que se levante, ó Deus, contra o estudo da tua palavra neste momento. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, o tema do nosso estudo de hoje é o Evangelho e a sabedoria de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, nós vamos ler do verso 18 até o final aí do capítulo, o verso de número 31. Amém? O texto bíblico diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pediam sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que nada são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Até aqui a leitura do texto bíblico. Queridos, no mundo antigo, a sabedoria não era um conceito abstrato, desvinculado da vida diária. Existiam diversos filósofos que competiam por seguidores, por pessoas que iriam adotar a sua filosofia de vida e iriam caminhar segundo os seus conselhos. Havia uma corrida para se obter seguidores. Essa corrida que nós vemos que existe nas redes sociais, já existia na época, mas não nas redes sociais, e sim na vida prática. Nós vemos na aula passada, nos versículos 10 ao 17, do mesmo capítulo, que Paulo vai lidar com este assunto. Mas a partir do verso de número 18 até o verso de número 31, o apóstolo Paulo vai então dar um resumo com relação a estas questões dos filósofos e dos pensadores da época, e como as pessoas deveriam se portar diante da sabedoria do mundo e diante da sabedoria de Deus. Então o primeiro ponto que nós vamos destacar no nosso estudo de hoje é a mensagem da cruz. Eu quero ler novamente com os irmãos o verso de número 18, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, que diz assim: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem,
mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Amém? Então o que Paulo está tratando aqui? Alguns vai trazer a mensagem ou a pregação, mas na leitura que nós usamos, na versão que nós usamos, traz a palavra. E a palavra aqui tem um sinônimo de pregação. A pregação, a mensagem que nós carregamos. E a cruz, ela identifica a origem dessa mensagem. A nossa pregação, a origem do Evangelho, a origem da mensagem que nós carregamos está na cruz de Cristo. É evidente que na palavra do Senhor, nas Escrituras, nós vamos encontrar conselhos do Senhor para as áreas mais diversas das nossas vidas. Mas quando nós pensamos em Evangelho, quando nós pensamos nessa mensagem, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, nós estamos falando daquilo que Cristo fez na cruz, o porquê que Cristo precisou fazer aquilo na cruz, o porquê que Cristo precisou morrer, e qual o impacto daquilo na vida daquele que crê. Então essa é a mensagem do Evangelho, é isso que Paulo está querendo abordar aqui, a real mensagem do Evangelho, o que é sabedoria de Deus, é Cristo Jesus, esse que nos foi revelado. Nós somos tentados muitas vezes, no momento em que estamos compartilhando o Evangelho, no momento em que estamos fazendo aquilo que é a vontade do Senhor, e talvez nessa tentação de tornar a mensagem um pouco mais agradável para aqueles que nos ouvem, nós corremos o risco de falarmos de tudo, menos do Evangelho de Cristo. E Paulo vai chamar a nossa atenção para isso. Certamente, a palavra da cruz, a mensagem do Evangelho é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ele é o poder de Deus. E na tradução, há um jogo de palavras aqui que acaba passando despercebido. Porque no mesmo versículo, Paulo diz assim, loucura para os que se perdem. E o que Paulo está querendo dizer aqui, o jogo de palavras que Paulo vai usar aqui no original, tem a ideia assim, aqueles que se perdem pelas suas próprias ações. Esses que se perdem pelas suas próprias ações, pelas suas próprias responsabilidades. É por isso que eles estão se perdendo. Por outro lado, aqueles que estão sendo salvos, não estão sendo salvos pelos seus próprios méritos. Os que estão se perdendo e estão sendo condenados pelos seus próprios méritos. Mas nós, os que estamos sendo salvos, não somos salvos pelos nossos próprios méritos. Amém, queridos? Nós somos salvos pelos méritos de Cristo Jesus. A salvação não é a causa própria do sujeito, mas concedida a Ele. O Senhor nos concedeu a salvação em Cristo Jesus. Segundo, depois de falar então da sabedoria de Deus, de falar da mensagem da cruz, da mensagem do Evangelho, Paulo começa aqui a trazer alguns contrastes entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. E há um texto bíblico, isso não vai ser projetado, há um texto bíblico em Provérbios, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá. Provérbios capítulo 3, o verso de número 5. Há uma orientação das Escrituras para mim e para você. A gente fala de Provérbios capítulo 3, você já se lembra do verso de número 9, né? Mas nós vamos ler o verso de número 5. Amém? O texto bíblico diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Nós precisamos olhar para esse texto e levar isso a sério, porque existe uma grande diferença, um grande contraste, um grande abismo naquilo que é a sabedoria de Deus e naquilo que é a sabedoria do homem. E quando o apóstolo Paulo ele vai falar sobre essa diferença, ele vai citar um texto que está lá em Isaías capítulo 29, o verso 14, que diz assim, portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Então, qual que é esse contraste, qual que é a diferença que há entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem que o apóstolo Paulo vai trabalhar aqui? Primeiro, a sabedoria humana, ela é limitada. A sabedoria do homem é limitada. Onisciente é apenas o Senhor, o nosso Deus. Nós não somos oniscientes. Nós não podemos enxergar o quadro todo. Nós vamos vendo as coisas acontecer e conforme elas vão acontecendo, nós vamos tomando conhecimento do que está acontecendo. Mas a sabedoria do Senhor, ela não é limitada. É isso que Paulo vai trabalhar aqui. Um dos contrastes que há entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 11.
Nós vamos ler do verso 33 ao verso de número 36. Romanos, capítulo 11, a partir do verso 33, o texto bíblico diz assim: o mesmo escritor que escreveu o texto inicial, escreveu aqui Romanos, capítulo 11, e o apóstolo Paulo vai dizer: por isso, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Uma pergunta retórica que o apóstolo Paulo vai fazer. Quem conheceu a mente do Senhor? Novamente, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Queridos, o contraste entre a sabedoria de Deus é tão grande que quase sempre, ou sempre que o Senhor revela a sua sabedoria a nós, a sabedoria do homem se torna algo estúpido diante da sabedoria revelada pelo próprio Deus. Porque são coisas totalmente distintas. E é por isso que nós devemos tomar cuidado, porque Deus se revela como Ele quer. Nós não podemos cair nesse risco de começar a olhar para as coisas que estão acontecendo na igreja do Senhor e falar assim: isso é Deus, isso não é Deus. Aquilo lá que está acontecendo, não, a coisa do homem. É verdade que algumas coisas nós podemos defini-las por meio das Escrituras, mas o Senhor não cabe na mente humana. E como na época de Paulo, nos nossos dias, existem muitos teólogos, existem muitas pessoas querendo enquadrar o Senhor na nossa sabedoria. Mas isso é impossível, porque o nosso Deus, o Deus das Escrituras, é um ser infinito. E nós somos seres finitos, amém, queridos? Então a sabedoria humana é limitada. Paulo também vai mostrar que a elite intelectual da época, nada era à luz da sabedoria de Deus. Paulo vai pregar a elite ali da cidade de Corinto. E eu falei assim, sabe a nata aqui? Esse pessoal que quando todo mundo olha, falou, aquele povo é o povo da inteligência, é um povo sábio. Paulo vai citar essas pessoas e vai dizer assim, tudo aquilo que esses homens sabem, toda a inteligência desses homens é comparada a nada diante da grandeza e da sabedoria do Senhor. Volte a sua Bíblia lá para o primeiro capítulo de 1 Coríntios, nós vamos ler o verso de número 20. O verso de número 20 de 1 Coríntios. O texto diz, onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou louco a sabedoria, acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Paulo vai citar 3 grupos diferentes. Talvez não diretamente tinham influência dentro da igreja, mas estavam começando a causar divisão, como nós vemos em uma das aulas. Paulo vai falar do sábio, aqueles que eram considerados mentes brilhantes. Paulo vai citar o escriba, o mestre da lei, o especialista da Torá judaica. Ele vai citar também, na versão nova meio atualizada, o debatedor, que eram os filósofos da época. Então Paulo vai citar esses 3 grupos de pessoas e vai dizer, onde está a sabedoria desse povo? Deus destruiu a sabedoria desse povo, tornando a loucura. Por quê? Porque nem mesmo o mais sábio homem se compara à sabedoria do Senhor. E terceiro, nós vamos ver que nós não podemos compreender a sabedoria de Deus pela nossa própria sabedoria, como eu acabei de dizer aqui. Eu quero ler com vocês o verso de número 21. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, mas agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Sim, agradou o Senhor salvar aqueles que acreditam que de fato o Deus verdadeiro tornou-se homem, foi pregado numa cruz, ao terceiro dia ressuscitou, para que todos aqueles que crescem nessa verdade, então possam receber da sua vida eterna. E isso não diz respeito à sabedoria humana. Então nós não podemos compreender o Senhor apenas pela sabedoria humana, e Paulo vai trabalhar aqui. Eu tirei um trecho daqui do livro, que eu quero ler com os irmãos, que eu achei muito interessante, do texto do livro que nós usamos para preparar o estudo. O autor diz assim, os seres humanos viraram os propósitos originais de Deus de ponta cabeça. Por isso, Deus prova a sua sabedoria
ao fazer com que a sabedoria humana não seja o caminho de acesso para o conhecimento de Deus e a salvação. A loucura da sabedoria humana é revelada na segregação das pessoas, distanciamento, separação, afastamento. É isso que a sabedoria humana promove. E ele segue dizendo: a sabedoria de Deus, em contrapartida, é o maior elemento igualador da humanidade. A cruz não apenas anula a diferença entre judeus e gentios, escravos e livres, homens e mulheres, mas também acaba com qualquer distinção que os seres humanos venham a criar dentro do culto e o inculto, o eloquente e o tagarela, o filósofo e o ignorante. Pode parecer loucura para os sábios, mas Deus concede salvação àqueles que apostam sua vida no fato de que o Evangelho revela a verdade. E isso é loucura para o homem carnal, isso é loucura para os homens dos nossos dias. E é por isso que nós devemos abrigar o conselho bíblico e dizer que o justo viverá pela fé. Porque muitas vezes nós não compreendemos, nós não entendemos o caminho do Senhor. Mas neste momento nós nos lembraremos que há um contraste, que há um abismo muito grande entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem. Amém? Terceiro, Paulo no versículo de número 3, ele vai dizer que ele prega o Cristo crucificado. E a palavra cariço, a palavra no original aqui para pregar e proclamar, é um termo relativamente não muito familiar, muito comum aos eruditos daquela época. Não era um verbo muito usado pelas pessoas. E quando Paulo se usa desse verbo, ele vai dizer que ele não está preocupado em proclamar essa verdade, em anunciar o Evangelho do Senhor, fazendo uso de palavras difíceis, fazendo uso de uma oratória que vai atrair a admiração das pessoas, como nós vemos muitas vezes em muitos lugares, e nós precisamos tomar cuidado com isso, porque nós devemos pregar o Cristo crucificado e tornar isso o mais simples possível, de forma que as pessoas possam compreender. Eu me lembro na sala do seminário, em uma das aulas, o pastor Anderson falava para a gente, ele dizia assim: olha, todas as vezes que nós vamos pregar, nós precisamos mirar a pessoa mais simples que está na igreja e pregar para ela. Porque se a pessoa mais simples compreender, qualquer outra pessoa vai compreender aquilo que nós estamos falando. E muitas vezes nós somos tentados a fazer o contrário. Nós queremos impressionar aqueles que, no nosso conhecimento, na nossa sabedoria, são pessoas inteligentes, são pessoas com suas graduações, e aí a gente deixa despercebido, ou deixa passar despercebido, aquele irmão mais simples, que veio também para receber da mesma palavra, para ouvir do Cristo crucificado, mas não pôde compreender a mensagem, porque o pregador, porque o mensageiro a tornou a complicada. E isso serve não apenas para aqueles que estão pregando a palavra do Senhor, no que diz respeito à igreja, em cima do púlpito. Porque essa palavra que é usada aqui, ela também traz a ideia daquela pregação que acontece no nosso dia a dia. Quando nós estamos no nosso local de trabalho, falando sobre Jesus. Quando nós estamos com a nossa vizinhança, falando sobre Jesus. A cruz de Cristo pode ser um acontecimento passado, mas continua a revelar o poder e a sabedoria de Deus no presente. É isso que Paulo também vai trabalhar quando ele fala do Cristo crucificado. O acontecimento ficou para trás, mas os efeitos, os desdobramentos daquilo que aconteceu na cruz do Calvário, ainda hoje revelam o poder e a sabedoria de Deus. Amém? Para a gente caminhar. Quarto, Deus escolheu as coisas insignificantes. Quem aqui foi escolhido por Deus? Quem Deus escolheu? A mim e a você. As coisas insignificantes. Quando Paulo traz esse texto, no versículos 26 a 29, vamos fazer a leitura do texto? 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 a 29. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Verso 27. Mas Deus escolheu o que para o homem é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se glorie diante de Deus. Quando Paulo vai usar essas palavras, é como se ele estivesse dizendo assim para a igreja de Corinto: olha para a vida de vocês. Muitos de vocês aqui, a grande maioria de vocês, não era alguém
financeiramente falando, bem estabelecido, não era um filósofo conceituado da época, a grande maioria de vocês, mas Deus escolheu essas pessoas, e eu posso dizer também para você, Deus chamou a mim, tem chamado os irmãos, e chamou os irmãos para o quê? Para que os sábios deste mundo fossem envergonhados, para que a força, para que aqueles que são fortes nesse mundo sejam enfraquecidos, a fim de reconhecer a veracidade do argumento de Paulo, os membros da igreja só precisavam olhar para si mesmos. E de igual modo, eu e você podemos olhar para nós para ver o quanto isso é verdade. Salvo raras exceções, eles estavam entre aqueles que costumavam ser considerados loucos, fracos e desprezados. De igual modo, a posição que agora desfrutamos, qual a posição que nós desfrutamos agora em Jesus? Filhos de Deus, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, povo que é abençoado nas regiões celestiais. Esse é o nosso estado hoje em Cristo Jesus. Mas olha isso, de igual modo, a posição que agora desfrutamos é uma dádiva de Deus. Isso para envergonhar aqueles que o mundo considera poderosos e sábios. Tudo aquilo que nós somos em Cristo Jesus, nós somos, não pelos nossos méritos, mas por uma dádiva, por um presente que recebemos por meio da graça do Senhor. Amém? E para nós terminarmos aqui, a sabedoria a ser considerada. Nós estamos falando até aqui que existe a sabedoria humana e que existe a sabedoria de Deus, e há um contraste aqui. E Paulo, quando ele vai encerrar a sua argumentação aqui, ele vai deixar muito claro, olha, entre uma sabedoria e essa outra sabedoria, vocês precisam viver a sua vida de acordo com essa sabedoria. Não de acordo com os sábios, não de acordo com a sabedoria dos mestres, não de acordo com a sabedoria dos filósofos, mas de acordo com a sabedoria de Deus. Olha o verso 30, Paulo vai dizer assim: é porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, se glorie no Senhor. Paulo vai terminar o capítulo dizendo: vocês estão em Cristo, logo, a sabedoria que deve guiar a sua vida, e lembra que nós começamos o estudo, falando que naquela época, a sabedoria não era algo que estava separado ou divorciado da prática do dia a dia. Então Paulo vai dizer assim, ó, a sabedoria que tem que ditar a prática do dia a dia de vocês, não é a sabedoria daqueles que são tidos em alta conta por meio da cultura que se vive aqui na cidade de Corinto. Mas a sabedoria que deve guiar a vida de vocês é a sabedoria que é revelada em Cristo Jesus. E o que é sabedoria revelada em Cristo Jesus? Ele vai dizer: justiça, santidade e redenção. É essa sabedoria que deve guiar a nossa prática de vida. Ao contrário da sabedoria que alimentava a cultura de Corinto, com sua busca por prestígio e honra, Deus redefine a sua sabedoria com justiça, santidade e redenção. Então, no nosso dia a dia, quando nós tivermos que tomar algumas decisões, quando nós tivermos que escolher entre viver segundo o padrão deste mundo e segundo o padrão do Senhor, nós devemos nos lembrar que o que deve guiar a nossa vida é a sabedoria revelada em Cristo Jesus, que remete a justiça, santidade e redenção. Vamos repetir comigo? Justiça, santidade e redenção. É essa sabedoria que deve conduzir as nossas vidas. Amém?